Nada melhor do que lembrar a igreja e o povo de Cristo sobre um papel que é meu e seu e é nosso, Douglas. Qual é o chamado de Deus em nossas vidas? Temos um chamado, há um chamado de Deus para os seus filhos. E nada mais, não é nada de novidade que nós vamos estar ministrando no culto de hoje, que você já não tenha lido, você já não tenha percebido, você já não ouviu em alguma ministração, mas a palavra do Senhor, ela precisa ser lembrada, e precisamos colocar em prática, porque não é pelo muito falar, mas é pelo entendimento que nós temos daquela mensagem. Então, nesse momento, comece a fazer com que a correria, as coisas do dia a dia, nada mais agora ocupe o lugar na sua mente. Nada mais atrapalhe o seu coração para que você possa viver esse momento de entendimento da palavra do Senhor. Amém, igreja? Amém? Amém? Vocês sabem que eu gosto que vocês fiquem interagindo comigo, né? Glória a Deus. Então, tem gente, tem igreja viva, né? Igreja é viva, não é viva? Isso, glória a Deus. Então vamos lá, quando falamos do chamado, é desde o princípio Deus nos chama o homem e a mulher, chama o ser humano para caminhar com Ele. Desde um princípio, o Senhor Deus nos chama para caminhar com Ele. E aqui eu quero apresentar a vocês algumas fases de um chamado. E como a primeira fase que eu quero apresentar, muito bem lembrada, muito bem conhecida, toco muito nesse assunto, falo muito desse casal aqui, que é o casal lindo e maravilhoso, os belos, os pioneiros, Adão e Eva. Deus fez o homem segundo a sua imagem e semelhança, e assim deu a eles um ensinamento, chamou o homem para caminhar com ele. Deus criou o jardim chamado Jardim do Éden, e colocou Adão para governar, e para juntamente com sua mulher, andar e ouvir a voz do Senhor. Pois bem, você abre comigo, você vai ver lá em Gênesis, no 3, verso 8, que diz assim: quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia. O que eu quero dizer? Somente esse pedaço. Quando ouviram a voz de Deus que andava no jardim pela viração do dia. O que nós estamos entendendo com esse trecho muito simples da palavra de Deus em Gênesis 3:8? Que Adão e Eva, eles não só viam a Deus, como também andavam com Deus e ouviam a Deus. Até aí tudo bem? Fácil de entender, beleza. Pois muito bem, nós estamos falando de algumas fases de um chamado. Então agora eu quero falar de uma segunda fase. E ainda nesses trechos aqui eu quero ver com você, em Gênesis 5:22. Eu falo da segunda fase de um homem chamado Enoque. Um homem chamado Enoque. Enoque também andou com Deus. E diz a palavra que Deus o tomou para si. Amém, igreja? Sim, Enoque também andou com Deus. Agora eu quero falar de um terceiro personagem. Eu quero falar de Noé. Em Gênesis ainda 6, verso 9, vai falar: eis a história de Noé. Homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Aí vem a parte B. Noé andava com quem? Deus. Com Deus. Então já citei 3 personagens bíblicos que andavam com Deus. Amém, igreja? E agora eu tenho o quarto personagem, desde um princípio, em Gênesis 12. Gênesis, no capítulo 12, verso 1. E aí eu quero falar de um segundo personagem, do quarto personagem, chamado Abrão. O Senhor chama Abrão para sair do meio da sua parentela, da casa de seu pai. Vamos lá. Capítulo 1 do verso 12 de Gênesis diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Parte B do verso 2: se tu uma Eu começo a observar nessa frase tão pequenininha e tão singela, que ela dá a Abraão o quê? O direito de escolha. Deus chama para sair, mas também dá o direito de escolha. Você quer
então se tu uma bênção. Porque Abrão podia escolher e continuar a ficar na casa de seu pai. Mas Deus chama Abrão para viver promessas. Deus está falando de promessa. Então eu estou falando de uma quarta característica de homens que andam com Deus para viver segundo uma palavra, para viver segundo uma promessa. Então Deus diz a Abrão: se tu uma bênção, ou seja, escolha. E essa é a palavra do Senhor. A gente já começa a ministrar aqui, irmão José, que nós temos esse direito de escolha. E qual é o seu direito de escolha? Você quer continuar sendo um cristão? Você quer continuar seguindo a Deus, servindo a Deus? Você quer continuar vivendo os rudimentos da graça? Meu Deus, eu acho que nem tem rudimento da graça. Porque ela é tão simples, ela é tão boa, ela é tão favorável, que ele diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então eu encontro prazer em servir ao Senhor. Então Deus está chamando o homem, sempre chamando o homem desde o princípio para caminhar, para andar com Ele. Observe que nós percebemos aqui o chamado a esses 4 homens que nós falamos aqui. Porém, esse poder de decisão, Ele sempre deu ao homem desde o início, desde um princípio. Tatiane. Agora entendam, primeiro, Adão e Eva receberam uma ordem, mas eles não cumpriram. E logo eles perdem o quê? O direito do jardim. Eles receberam um chamado para andar, para caminhar, e Deus deu uma ordem para eles. Por não cumprirem aquilo que foi combinado, eles perdem o direito. E aí faz lembrar o quê? Das quartas-feiras que nós estamos ministrando aqui sobre direito. Amém? Nós estamos ministrando sobre direito nas regiões celestiais e na nossa vida secular. Então esteja aí acompanhando, irmãos. Amém? Para quem não sabe, a ministração de quarta-feira, se eu não me engano, a mídia vai estar vendo aí, nós vamos estar lançando aí no YouTube. Já está pronta ela? Não? Está aprontando, mesmo sem energia, acredito que a palavra foi pregada e vai surtir o efeito. Então vive esse momento e compartilhe esse momento. Amém, igreja? Vamos lá. Segundo, Enoque, ele se atenta aos detalhes e caminha com Deus 365 anos, não é 365 dias não, Elias. Noé se atenta aos detalhes. E o tempo de vida de Enoque, que Noé entrou agora, Noé é depois. Metidinho esse Noé, gente. Vamos lá, Enoque, é a vez de Enoque, Noé. Então te segura aí. Enoque se atenta aos detalhes. Em sua caminhada, ele observa Deus, ele caminha com Deus. E a Bíblia diz que ele viveu 365 anos com Deus, ao ponto do próprio Deus se agradar do comportamento de Enoque e chamar ele para si. Isso se encontra em Gênesis capítulo 5, do verso 23 ao 24. Deus se agrada do comportamento de Enoque, ao ponto de chamar ele, e não se vê mais relato na Bíblia, na história de Enoque. Um homem que viveu 365 anos caminhando com Deus. Agora, diferente da humanidade de nós hoje, né, se parar para refletir aí, em 2022, quanta gente desistiu, Alex, da caminhada? Quanta gente, Nina, abandonou o barco, pulou do barco. Ah, mas estava muita onda, pulou e se afogou. Que se pulasse para ir para algum lugar de refrigério, mas não abandone o barco. Não abandone o barco, permaneça, Jesus está nele. Sabe qual é o mal da igreja? Achar que Jesus está dormindo. O nosso mal nas aflições da vida é achar que Jesus está dormindo. Ele também é apenas provando a sua fé, até onde você aguenta, até onde você confia, até onde a gente se comporta com entendimento de fé e de companheirismo. Então, em 365 dias a gente não aguenta, a gente espana na hora do aperto. Então, você vê a fidelidade e o entendimento de Enoque, que caminha com Deus, anda com Deus, e Deus se agrada do comportamento desse homem e o toma ele para si. Pois bem, terceiro, e agora sim entra ele, Noé. Noé também andou tão perto de Deus, que Deus, o Senhor Deus, lhe torna juízo sobre a terra. Você sabia disso? Noé caminhou tanto com Deus, que Deus resolveu separar ele e sua família, para trazer juízo sobre a terra, porque a humanidade estava indo de mal a pior por conta do pecado.
Ninguém era de ninguém, farinha no meu pirão primeiro, não é assim o ditado? Então era assim, era uma lei que não favorecia, não havia justiça. Então acho que nem havia lei naquela época, era o meu primeiro e você que se vire. Mas aí Deus se indignou, Deus não estava suportando tamanho pecado, tamanha corrupção da humanidade, e Ele separa Noé, que andou com Ele, para estabelecer juízo sobre a terra. E durante 100 anos, durante 100 anos, Noé prega somente uma palavra. Fabiane, lembrei, uma palavra. Qual a palavra? Arrependei-vos. A palavra de arrependimento. Noé durante 100 anos, Traíssa, irmã Miraneide, ele pregava somente uma palavra, irmã Jaciara: arrependimento. Arrepende. Ele falava para o seu povo, para aqueles que viviam na comunidade com ele: ei, há um juízo de Deus, nós estamos pecando e errante no nosso caminhar. Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai trazer grande chuva que vai encher a terra. Ele vai destruir o ser humano, ele vai destruir tudo que ele criou, porque ele está indignado com o nosso comportamento. E sabe o que o povo falava? Você enlouqueceu, não é? Há tanto tempo que não chove forte aqui. Olha para a nossa lavoura, olha para os campos. E se repete até os dias de hoje. Essa igreja prega que Jesus está voltando. Nós estamos pregando que Jesus vai voltar, que Jesus está voltando, que Ele é fiel, que Ele é verdadeiro, que Ele cura, salva, liberta e nos deu moradia no céu. A gente está pregando há tanto tempo, Cris, e nós estamos pregando, mas o povo não está acreditando mais, a fé está abalada, as coisas estão acontecendo aí fora, mas as pessoas estão acreditando o quê? Vamos ver qual vai ser a meteorologia de hoje. Vai chover porque eu vi no noticiário, mas você esquece que ainda existe profeta de Deus na terra, ainda existe voz profética nesse lugar. Se a gente declarar que vai chover, vai chover. Se a gente declarar que não vai chover, como Elias fez, também não vai chover. Mas tudo isso implica em quê? No nosso grau de relacionamento com Deus, nosso grau de fé, de convivência com Ele. Até onde vai nosso crescimento, até onde vai o nosso caminhar e andar com Deus nessa vida. Para a gente não ser mais um na multidão, Cassiane. Não dá para ser mais um na multidão. A gente precisa desenvolver essa graça e esse entendimento. Então durante 100 anos Noé pregou arrependimento no meio do seu povo. Dentro de 100 anos ele preparou também a arca. Agora, Roger, o que eu entendo dessa mensagem é que ele recebe a palavra de Deus como arrependimento. Primeira coisa, ele e a sua família se arrepende. E Deus dá um mapa para ele, Deus constrói no entendimento de Noé. E faz dele, o homem que era do campo, faz dele um arquiteto. Faz dele um homem formado em uma área que ele não era. E ele começa a construir o maior cargueiro da humanidade, a arca. E começa ali agora, com aquilo que Deus deu, ele começa a levar a sua família a trabalhar e a projetar aquele sonho, aquela palavra com ele. E sabe aonde nós erramos, meu sogro? É que quando nós não levamos para a família aquilo que o Senhor coloca em nosso coração, para que ela venha trabalhar conosco na empreitada. Deus dá a palavra para você, mas você leva sozinho para você, mas é para você reunir da sua casa e colocar em prática tudo quanto o Senhor está liberando no altar de Deus para a sua vida. Então nós aprendemos com o ensinamento de Noé, que durante 100 anos recebeu a palavra de arrependimento, mas também durante 100 anos ele começou a arregaçar as mangas e começou a construir, a levar madeiras, tudo refinado, aparelhar as madeiras, que não era fácil, era difícil, porque naquela época não tinha maquita. Naquela época não tinha maquita, então o trabalho era braçal. Então você imagina começar a reparar e preparar as madeiras para encaixar certinho uma na outra, os cortes como deveria ser, um trabalho pesado. E isso gerou 100 anos da vida de Noé. E a gente começa a perceber a importância do tempo na nossa vida. Porque nós vivemos 2022, e aí foi sofrimento, foi luta, foi batalha, e foi tristeza, aquela coisa. E agora 2023, o que é? Agora é só alegria. Agora vamos ver aí. Só alegria sim.
Mas tem uma palavra, tem um direcionamento. Para onde é que tu vai? Para onde é que nós vamos? O que vai acontecer? O que nós estamos esperando nesse tempo, nesses dias do Senhor na nossa vida? Tem uma palavra, assim como o Senhor Deus deu a Noé, sobre ti, sobre a tua casa. Muito bem, se tem, você reconhece, siga em frente, avante, adiante. Agora, se você não tem, ouça o que o Espírito do Senhor diz à igreja, para que você possa trabalhar dentro do seu coração e na sua razão mental, para que você possa aplicar a palavra de Deus em sua vida e você ser bem sucedido. Eu tendo a palavra, eu começo a me mover com ela. Vivendo a palavra, eu não vou perder a esperança do tempo, por conta do tempo. Porque o tempo faz muita gente perder a esperança. O tempo, Deus me prometeu, aí é solteironas, né? Deus me prometeu aquele varão, meu Deus, eu estou quase jubilando e ele não vem. Deus me prometeu, aí o solteirão agora, meu pai, tu falaste daquela varoa virado no reteté, e ela não chegou, meu pai, eu já estou quase um Abrão, meu Deus. Espera no Senhor, se Ele prometeu vai se cumprir, se Ele prometeu vai acontecer, se Ele prometeu vai acontecer. Agora não fique desesperado e não perca o tempo do processo faz parte do chamado. Então nós estamos falando do chamado, estamos falando de um tempo de processo, mas nós estamos falando aqui também de um entendimento, para que a sua força seja renovada. Se você não renovar a palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, como é que você vai ter entendimento para caminhar mediante essa palavra? Então como é que precisa fazer? Eu preciso lembrar da palavra que foi liberada sobre a minha vida, acendê-la dentro do meu coração, levá-la para o meu entendimento e fazer com que o meu corpo comece a se movimentar por intermédio daquela palavra. Você pegou isso aí, igreja? Aleluia. Então durante 100 anos ele ficou ali preparando a arca. E durante 100 anos, Noé foi construído emocionalmente, Bruno. Durante 100 anos, Noé foi construído emocionalmente. Por quê? Para ver a poderosa mão do Senhor sobre a humanidade. Porque o que Noé presenciou, homens, no dia em que a chuva veio, no dia que tudo apertou, e a água começou a subir o nível, invadir as casas, invadir os mais altos montes, e começar e não tinha mais como se salvar, raios, relâmpagos, barulho de chuva forte, irmãos, quando aperta um pouquinho aqui, no estado do Rio de Janeiro, a prefeitura já declara estado de calamidade. Você imagina nos dias de Noé? Você imagina nos dias de Noé? Ele tinha que ter um entendimento pronto, forte, uma mente sarada, uma mente forte, para ele escutar pessoas gritando: abre, Noé, a arca, Noé, está morrendo eu, minha família, minha criança. E ele não tinha mais controle sobre isso, porque durante 100 anos ele pregou, durante 100 anos ele disse: arrependei-vos, mas o povo não quis se arrepender, teve ele como louco, lunático, maluco. E é assim que estão falando da igreja até hoje. Se Jesus não vai voltar, isso é conversa fiada desse povo. Ai meu Deus, mas Jesus vai voltar. Ele está voltando. Ele está às portas. Está às portas. Nós sentimos isso aqui. Nós sabemos disso, sim. Então, assim como nos dias de Noé, está sendo nos dias de hoje. Então, durante 100 anos, ele é construído emocionalmente para ver a poderosa mão de Deus ferindo, tocando, adriando a terra. Da mesma forma, o Senhor está construindo a minha vida e a sua emocionalmente. Por isso o Senhor te trouxe para uma igreja que fala sobre libertação, sobre mente curada. O que é ser um curado para curar? Não é a última Coca-Cola do deserto, não. Nem a última bolacha do pacote, também não. É o tipo de pessoa que é tratada em suas emoções e reconhece a mão de Deus sobre a sua vida, e que em determinado ponto da sua vida ela foi tratada, curada, recuperada, e ela está pronta para pregar essa palavra de Deus, dizendo: eu já passei pelo que você passou, eu já sofri o que você sofreu. Aí o fulano vai dizer: e agora o que eu faço? Aí fala assim: vem para Jesus que Ele te cura também. Isso é ser um curado para curar.
Então o Senhor está ministrando essa palavra de libertação, de direcionamento para essa igreja, para que a gente possa viver o ano de 2023 com entendimento. O ano de 2023 totalmente revestidos na graça e no poder do Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém, igreja? Eu anotei aqui, observe que Noé é o tipo de homem que deixou marcas sobre a terra. Existem homens que recebem o chamado de Deus, que deixam marcas sobre a terra. E Deus chama a mim e a você para fazer o mesmo. Porque Jesus fez a mesma coisa, Ele deixou marcas sobre a terra. E Ele fala: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e deixa a tua marca também sobre a terra. Então nós temos um modelo. E o modelo é Jesus. Amém, igreja? Quem é o modelo? Ah, tá fraco. Quem é o modelo? Aleluia. O quarto personagem, eu falei do primeiro, segundo, terceiro, e vamos lá. Do quarto personagem que também marca a terra, Abrão. Abraão não teria suas próprias experiências, não teria uma vida com Deus ou de crescimento, tanto assim como ele cresceu e a história revela, se ele não tivesse saído da casa de seu pai. Porque na casa de seu pai, o que acontece na casa do pai? O filho na casa do pai respeita a lei do pai. O filho na casa do pai precisa entender qual é a vontade do pai. O filho na casa do pai segue as normas do pai. Amém, igreja? Sim. Aí o que Deus está falando? Deus está chamando Abrão para viver uma vida, para fazer nele agora pai de multidões. Porque tem filho que quer ficar na sombra do pai até que a morte o separe. Tem filho que quer ficar no oba-oba, meu irmão. Enquanto tem aquela sombrinha lá, papai e mamãe botam o leite lá, a comidinha na mesa, tá bom aqui. Ele trabalha, ele sai, ele volta, mas ele não constrói nada para si mesmo. É só na sombra do papai. Meu irmão, juventude do Senhor, homem de Deus, mulher de Deus, Deus chama também, tem um chamado para aqueles filhos, para aqueles homens e mulheres, para caminhar com Ele, fora da casa do pai. Para você se tornar homem, para que a construção, a obra de Deus em sua vida seja completa. Amém, queridos? Então Deus chama aqui Abraão para viver uma novidade de vida. E nessa novidade de vida Ele está dizendo aqui: sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Como receber essas bênçãos do Senhor? Como viver isso, Renato? Se a gente não está disposto a sair. E o texto é bem claro: sai do meio. Tem gente, Carlão, que quer ficar no meio. Deus está chamando pessoas hoje para sair do meio da conversa fiada, do meio da intriga, do meio da contenda, do meio do disse-me-disse. Não, mas é minha família, mas é a rodinha que está escarnecendo. Não, mas é minha família, mas você está se comportando igual um deles. Não, mas é meu parente, não sei o que, mas ela está te levando para onde você não deveria ir. Afinal de contas, quem é o crente? Então Deus está chamando através dessa palavra: sai do meio. Tem gente que está no meio não é lugar de crente. Ou tu está de um lado do positivo, ou tu está no negativo. É sim ou não? É dia ou é noite? É positivo ou é negativo? É verdade ou não é verdade? Porque o meio termo, o meio é frio ou quente? Porque morno, diz a palavra do Senhor, vomitar-te-ei. Então a vida do cristão não pode ser no meio, tem que ser decidido. O que é que tu quer da vida? O que é que tu é? No que você está sendo construído? Então a palavra do Senhor para nossas vidas é: entenda o chamado. Agora uma coisa, irmãos, é eu e você se enviar.
Não, eu entendi que eu tenho uma obra aqui do Senhor, eu tenho uma obra e eu estou me enviando para essa obra. Não, eu vou, Deus está comigo, Deus sempre está comigo mesmo. Eu já aceitei Jesus, já faço tudo, e sou fiel no dízimo, minha oferta, e é isso e aquilo, o pastor já abençoou, passou a mão na minha cabeça, desceu o óleo, não sei o quê, e eu vou. E ele está se enviando, ele está sendo usado por Deus ou está usando Deus? Está usando Deus. Então uma coisa é você usar a Deus, e uma outra coisa é Deus chamar você. A outra coisa é quando Deus te chama. E eu quero usar esse texto de Abraão para nos ensinar quando Deus chama faz a diferença, que quando o pai chama, ele paga a conta. Tem gente pagando o preço porque o pai não chamou. E aí está falando, e agora, Senhor, tu me chamou? Eu digo, não chamei não, mas tu não está me ouvindo. Então, ações precipitadas levam você ao fracasso ministerialmente ou emocionalmente. Então tome cuidado com suas emoções, entenda o chamado. O convite para andar com Deus é para todos, mas o chamado provém de Deus. Aleluia. Agora sim, vá comigo. Êxodo 6, verso 28. E agora quero me atentar e a permanecer nesse personagem chamado Moisés. Tem glória a Deus aí? É uma palavra de direcionamento para a minha vida e para a sua vida, igreja. Deus quer os seus filhos nesse culto de adoração e comunhão, fervorosos, entendidos daquilo que você está sendo construído no Senhor. Então comece a se movimentar na graça e no conhecimento do Senhor. Diz o texto, Êxodo 6, 28. No dia em que o Senhor falou a Moisés, falou a quem? Na terra do Egito, disse o Senhor disse a quem o Senhor? Eu sou o Senhor. Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem. Isso me lembra alguns tipos de crente. Pois bem, disse Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como pois me ouvirá Faraó? Capítulo 7. Então disse o Senhor a Moisés, vê que te constituí como Deus sobre Faraó. Deus constituiu Moisés como quê? Como quê? Isso, como Deus sobre Faraó. E Arão, quem era o outro? Quem era o outro, igreja? Arão, teu irmão será o teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Israel era o nome, é o novo nome do antigo Jacó. Então ele está falando da descendência de Jacó, povo que agora está sendo escravizado por Faraó. Eu quero que esses filhos da promessa saiam da mão, das garras do opressor. Aleluia. Somente até aqui. Observe, irmãos, que o Senhor está chamando também Moisés, sim ou não? Para ser um libertador, sim ou não? Mas aí, no verso 28, aliás, no 30, Moisés começa a dizer, Moisés diz ao Senhor, eu não sei falar muito bem, como pois Faraó vai me ouvir, se eu sou ruim de falar? Se eu não sei pregar, se eu não sei dizer bem, minha dicção não é boa, ela é falha. E eu me lembrei de mim, irmãos. Eu me lembrei de mim. Quando eu recebi o chamado do Senhor para pregar o evangelho, eu falei assim, eu não sou pregador, eu não sei pregar. Quando ele me chamou para pastorear, eu falei assim, eu não sei o que é pastorear, eu não sou pastor, eu não sei. Mas como eu vou falar? Como eu vou fazer? Como eu vou viver? Mas como será? E como? E como? E como? Você começa a encher Deus de pergunta, quando na verdade é só para ouvir. E a gente começa a falar, eu lembrei de mim, eu falei, peraí. E aí eu lembrei de uma palavra que o Bruno, conversando comigo, ele falou assim, Moisés, ele é o improvável. A mesma coisa aconteceu com a minha vida, o improvável. O cara trabalhava no comércio, tinha uma vida, autonomia, tudo direitinho. E o improvável aconteceu o quê? Se tornou pastor.
E a mesma coisa com a tua vida, com a minha vida, com a nossa vida. Deus tem um chamado para você. Deus quer chamar você para ficar um pouco mais perto, para olhar um pouco de perto, para viver com Ele, para caminhar com Ele, para entender. Mas assim como Moisés, muitos crentes, muitos homens e mulheres que estão aqui nessa noite, falam, mas eu ser crente, eu pagar esse preço, eu fazer isso, eu vou ter que pregar para o mundo, eu vou ter que pregar na minha casa, na minha família. Deus te chamou para ser um referencial, Deus te chamou para fazer diferente. Mas você. Não, mas manda o outro. Fala, não, é você. Mas eu não sei falar, mas é com você que Ele quer relacionamento. Ele te agradou do teu jeito. Então eu vou ter que mudar. Não muda não, que se mudar estraga. Entenda o que eu quero dizer, que se mudar estraga. Não é você tentar se criar de uma personalidade que não é sua. Moisés não entrou numa aula de canto para melhorar a sua voz. Não, Deus falou, tudo bem, eu falo a ti, tu fala a teu irmão, que será teu porta-voz. Porque na nossa caminhada Deus sempre manda companheiros. Na nossa caminhada Deus sempre levanta um Arão para ser a voz profética. Então você tem que ter intimidade com Deus, mas eu não sei fazer. Calma aí, Deus vai enviar. Mas o meu jeito, imagina se eu fosse... Gente, tem gente que não gosta do meu jeito. Aí eu brinco muito, eu falo, eu mexo com a igreja, chamo alguém pelo nome aqui na hora da pregação. Aí glória a Deus, Deus enviou Miqueias. É machado na raiz e tudo certo. Miqueias é assim. Não é de brincar igual o pastor Evani, mas é mais sério. E aí, tá bom, mas tem a voz profética. Pegou? Pegou? É assim que Deus faz no caminho. É assim que Deus faz no chamado, no processo de aperfeiçoamento. Se você pode, glorifique ao Senhor. O texto diz, olha, Deus chama atenção. Você prestou atenção, Moisés, do que eu estou te chamando? O texto é Deus falando assim, na versão Evani, Moisés, você está ligado, mano, do que eu estou dizendo contigo? Eu estou te constituindo como Deus, como autoridade, sobre uma outra autoridade. Se liga, filhinho. Deus está falando a Moisés. Então Deus disse a Moisés, vê que te constituí Deus sobre Faraó. Mas fica de boa. Arão, teu irmão, vai ser profeta em teu lugar. Será teu profeta, melhor dizendo, diz o texto. Será teu profeta. Nós servimos um Deus de aliança. Servimos um Deus que não deixa ninguém só. E o que é o faraó, gente? O que era o faraó daquele tempo? E eu dei uma estudada aqui. Faraós eram reis que, com estatutos de deuses, o faraó se constituía um deus, Horus encarnado. O faraó, ele se considerava Deus Horus encarnado. Então o deus Horus, que eles falavam antigamente, era um deus ligado ao sol. Então tinha toda aquela simbologia, todas aquelas coisas que o povo do Egito fazia, eram desenhos, eram marcas, eram as tatuagens, então tudo, a parte da ciência, eles eram desenvolvidos na ciência e usavam a ciência juntamente com a feitiçaria. Eles também usavam da feitiçaria junto com a ciência para assim provocar algumas reações entre o seu povo, para oprimir o seu povo. E com isso eles se tornavam grandes homens e escravizavam a nação. Então o faraó nada mais é do que os reis da antiguidade, que se achavam semideuses, deuses, e falava, eu sou um Deus encarnado. E aí ele ditava suas leis e regras, e tinha os seus sacerdotes, que eram os magos daquela época, que usavam da ciência e da feitiçaria para poder oprimir o povo. Entenderam? Agora observe uma coisa, que está escrita lá no verso 1 do capítulo 7. Observe que Deus está dizendo a Moisés, eu te faço autoridade sobre outra autoridade. A autoridade de Faraó era como jugo pesado sobre a vida do povo. Sim ou não, igreja?
Sim ou não, igreja? Sim, a autoridade de Faraó era opressora, ele era um opressor, e Deus está falando para Moisés: eu te constituí autoridade sobre Faraó, porque a autoridade que eu te dou é uma autoridade de libertador. Deus deu autoridade a Moisés de ser o libertador, e distribuiu essa unção, essa missão sobre a vida do seu irmão Arão. Aleluia. Essa mesma autoridade está sobre a igreja de Cristo Jesus. Essa mesma autoridade está liberada sobre a igreja de Deus. Mas sabe o que está acontecendo nos dias de hoje? A gente começa a acreditar no que as autoridades lá fora sem Jesus falam, e não acredita na autoridade que está acima de todos os nomes aqui da terra. Já proferiu, profetizou, declarou, decretou que vai acontecer sobre a humanidade. Outro ponto interessante é saber que o Senhor não nos deixa só, isso eu falei aqui, e Moisés declara a sua deficiência para Deus. Naquele momento em que ele fala assim: eu não sei falar bem, eu quero aproveitar e deixar como ensinamento. Quando o Senhor te chamar para viver algo com Ele, quando o Espírito de Deus te chamar para viver algo com Ele, não é recuar. Se você não se sente capaz daquilo, apresente ao Senhor: Senhor, Tu está me chamando, mas eu não sou bom aqui, ó. Eu estou vendo que tem dificuldade minha aqui. O Senhor me chama para o ministério, mas o meu falar é pesado. O Senhor tem me dado o dom de revelação, mas eu não sei passar a revelação adiante. Como é que eu faço? O Senhor tem me dado a intrepidez da palavra, mas na hora de aplicar, talvez a minha língua é pesada, está ferindo o irmão. Como é que eu faço? Então é apresentar a Deus a sua fragilidade, aonde você não é bom, aonde você é fraco, aonde você é raso em Deus. Moisés está ensinando para mim e para você: apresente a sua dificuldade a um Deus que tudo pode. Porque Deus sempre vai ter o plano B, Deus sempre vai ter um plano sobre a minha vida, sobre a sua vida. Deus logo falou: não, está tranquilo, fica de boa, tem teu irmão Arão, e será a voz profética. Aleluia. O profeta, Deus chama Arão também e diz: esse falará por ti a Faraó. Profeta, o que é profeta, irmãos? É aquele que denuncia a desigualdade e as mentiras. Também é aquele que anuncia a palavra do Senhor às mentes e aos corações dos homens. Profeta é aquele que tem discernimento espiritual. Olha o encargo que Deus deu sobre a vida de Arão, e chamou para ser um dos braços fortes de Moisés. Então Deus chama Arão, irmão, olha que Deus chama ele para ser como um agente de milagre e promover ambientes da glória do Senhor dentre o povo. Deus sempre vai chamar alguém, ou da sua linhagem, ou que faz parte do chamado para caminhar contigo. Ou é da sua linhagem, ou faz parte do chamado. Mas Deus quer que a gente ande um com o outro, em amor, em igualdade. O primeiro mandamento do Senhor Jesus deixou foi: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. O segundo, quem sabe? Mais forte, o próximo. E quem é mais próximo de você do que a pessoa que está do seu lado? Aqui na igreja, dentro da sua casa, quem é o mais próximo? Mais próximo de mim é minha esposa Raquel, meu filho Renan. Depois tem a igreja de Cristo, tem meus parentes. E aí vai, as pessoas que estão à minha volta, meus vizinhos, meus amigos, os de perto, de longe. Deus chama essas pessoas para serem voz profética, ou para serem os responsáveis por uma caminhada com Deus. O importante não é a classificação de quem vai ser o Moisés e quem vai ser o Arão. O importante é entender o chamado. O importante é entender o propósito, o chamado.
É necessário tratar da classificação de um outro para que haja um entendimento. Mas observe comigo uma coisa. Um não falava bem, sim ou não? Então, um não falava bem, o outro já sabia falar. Mas os dois juntos completam um ao outro. Você pegou isso? Um não sabia falar, o outro já falava bem. Mas os dois juntos completam um ao outro. Contribui para a missão. Um recebe de Deus, mas não sabe passar o que recebe. Já o outro, ele sabe ouvir o que ouve, ele começa o quê? A proferir, ou seja, a profetizar. Um sabe subir até o Senhor e aguardar o tempo da instrução. Um sabe subir ao Senhor, subir no monte do Senhor e ficar lá e aguardar a instrução. Já o outro, porque sabe falar, e já anuncia aquilo que nem Deus proferiu para ele, porque é ansioso. Entende? Então não é importância só do saber falar, mas é também saber receber. Não, mas eu sou profeta, eu tenho recado. Imagina um culto, irmãos, onde todo mundo levantasse, assim diz o Senhor, outro, assim diz o Senhor, meu irmão, ia ser um montão de Senhor. Não ia acabar o culto. É a mesma coisa em reunião de liderança, quando a gente começa a tratar de algo para a igreja, e eu falo, o Senhor nos deu essa palavra, e levanta aqui, pastor, Deus me deu uma palavra aqui também. Eu falei, meu Deus do céu, tem dois Espíritos Santos. E aí? Como se resolve isso? Há um só Senhor, há um só Deus, como também um só mediador entre os homens. Moisés é o rosto que reflete a glória, Arão é a voz da profecia. Agora ambos têm o seu valor diante do reino e da mão do Senhor. Amém, igreja? Amém. Agora é interessante na nossa caminhada e no serviço da obra do Senhor, entender que nesse nosso processo de crescimento, nesse nosso processo de formação, a gente vai ver aquele que se desenvolve mais e aquele que desenvolve menos. Não é porque o que desenvolveu menos, ele não faz parte do corpo. Ele é instrumento e é necessário para a obra. É necessário para a obra. E a gente precisa entender. Certa vez o Senhor pregando a seus discípulos, ele fala sobre a plantação, ele fala sobre o joio e o trigo. E ele fala de um campo muito bem preparado e foi plantado o trigo, mas aí à noite vem o perverso, vem Satanás e semeia o joio no meio do trigo. Aí os obreiros querem logo tirar. Pastor fulano não presta, tirei do nosso meio, está atrapalhando a obra do Senhor. Ei, deixa o fulano. Ele é joio? Não sei, mas vai atrapalhar. Deus falou também na parábola do joio e do trigo, não mexe, porque no grande dia eu, o grande ceifeiro, eu, o Senhor, eu vou saber separar as minhas ovelhas dos bodes. O nosso olhar carnal não é bom, a nossa forma de julgar não é boa, o nosso julgamento é corrupto, mas o julgamento de Deus é bom, é perfeito, é agradável, é justo. Somente em Deus a justiça. Aleluia. Então deixa lá. Mas o irmãozinho fala muito. O irmãozinho aquele, deixa lá, ele está contribuindo para a obra. Que isso? Já chegaram para mim, irmã Jaciara, e falaram assim, pastor, mas o fulano, eu não aguento mais. Eu falei, é vaso de Deus. Que isso, pastor? Mas ele me atazana o tempo todo, ele perturba o tempo todo. Mas para mim ele é vaso de Deus. Por quê? Está me aperfeiçoando. Está gerando em mim paciência. Está gerando em mim perseverança. Está gerando em mim fé. O que? Que Deus uma hora vai tocar e vai transformar a vida. Deixa Deus ser Deus. Aleluia. E a nossa fragilidade, o nosso mal é querer tomar o lugar que não foi dado. Então quando a gente se usa para Deus, né? Então não é assim, deixa Deus te usar. Deixa Deus fazer em sua vida. Então são marcas de um chamado. Eu chamo isso. Irmãos, olha uma coisa interessante. Eu parei de ler no capítulo 7 de Êxodo, o que o Senhor continua falando a Moisés. Ele fala, no 2, diz assim, tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Verso 3, eu porém endurecerei
o coração de Faraó, e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Aí verso 4, Faraó não ouvirá. Olha Deus falando aqui, tudo que eu acabei de falar aqui, mas de uma outra linguagem para você, Deus falando para Moisés. A gente olha, a gente percebe, parece não fazer sentido Deus levantar 2 homens para ser o libertador, e daqui a pouco Deus fala assim, não, vou mandar vocês para libertar o meu povo, mas vocês vão falar para o rei do Egito, para o faraó, e ele não vai dar ouvido para vocês não. Que é isso? Oh Deus, para que você vai fazer a gente vai fazer papel de bobo? Não, eu vou trabalhar em vocês dois. Entende que eu falei de Noé, que é o processo? Noé não ficou 100 anos construindo a arca e sendo construído. É a mesma coisa a igreja de hoje. Jesus vai voltar amanhã, aí todo mundo corre para deixar tudo em dia, mas o dia e a hora, a Bíblia diz, ninguém sabe. Por quê? Porque, irmão Arildo, para que você aprenda a viver o tempo e o propósito. Tudo que é rápido demais, deixa furo para trás, irmão. Tudo. Alex trabalha fazendo vasos em sua loja. Se fizer um vaso rápido demais, não respeitar o tempo de cura do vaso, ele presta? Não, vai ter falha. Tem que esperar o processo de cura. Tem o processo de secagem. Você faz rápido demais, a mão não vai ser a mesma. Outro botou cimento demais, outro botou areia demais, uma hora vai quebrar. Se botar demais, racha. Se botar de menos, também racha. E agora? Tem medida, tem processo. A mesma coisa é a nossa vida, tem medida, tem processo, tem momento para começar e momento para acabar. Sabe qual é o problema da gente? A gente quer gerar do nosso jeito, a gente quer fazer do nosso jeito, e o Senhor Jesus está falando pela sua palavra, ei, eu te chamei para fazer, mas você vai fazer segundo a minha vontade, segundo o meu direcionamento. Baixa a bola aí, deixa eu te usar, não quero usar a palavra que eu nem coloquei na sua boca. Vocês estão entendendo o que o Espírito do Senhor está ministrando em nossas vidas, igreja? Amém? Aleluia! Chamamos esse momento do processo, tempo de processo, tempo de amadurecimento. A história de Moisés tipifica a história da igreja hoje, porque é o que nós estamos fazendo. Olha aqui, 2 irmãos, a igreja, tipifica a igreja, promovendo o que? A palavra, indo lá, falando para Faraó, mostrando milagre, e vem as pestes, e veio, e Moisés vai lá, toca no rio, aí vira sangue, Moisés está lá pregando, deixa o meu povo ir, Faraó, ele diz não, deixa o meu povo, ele diz não, e Moisés está lá mostrando milagre, prega a palavra, e está falando, se arrepende Faraó, e Deus falou, eu vou endurecer o coração dele. 10 pragas Deus lançou sobre o Egito, e o coração do homem estava duro igual uma pedra. É a mesma coisa hoje. A gente prega arrependimento, a gente faz cura da alma, passa processo, o irmão vem para a igreja, aceita Jesus, e vai para gabinete, fica 2 horas, 3 horas, 4 horas, o dia todo, e chama, pastor me visita, eu visito, pastor leva ceia, levo ceia, pastor ora por mim, eu oro por você, mas no outro dia, ele está no carnaval da vida. Crente raso, homem e mulher sem objetivo. Não. 2023 precisa ser diferente, querido. 2023 precisa ser diferente, queridinha. Você precisa se posicionar no Senhor, porque Jesus Cristo está voltando. Então olha aí, 2 irmãos tipificando a palavra do Senhor, pregando, mostrando direcionamento e os milagres de Deus. Milagre acontece aqui, sim ou não, igreja? Tem milagre nessa igreja. Eu sou o primeiro, sou prova viva do milagre de Deus. Depois, quantos milagres, quantas quarta-feiras a gente viu aqui. Eu lembrando aqui, ouvindo a pastora Norma, um testemunho lindo que ela contou na quarta retrasada, e outros irmãos que compartilham de testemunhos maravilhosos. Quantos testemunhos, quanto livramento, quanta ação de Deus e milagre do Senhor sobre a sua vida. Ah, meu irmão, e você não vai acreditar, a fé está esmorecendo, é um cansaço que vem, a gente começa a olhar para as coisas da terra, é a situação lá fora do governo, é a política, é o mundo, meu irmão.
Não lute pelas coisas que o mundo está mostrando, mas lute pela palavra que Deus semeou no seu coração. Permaneça nela, permaneça. Por que a gente tem que vir todo domingo, todo culto, entra culto, sai culto, reunião? Para o quê? Para que você reavive a palavra dentro do seu coração, para que você seja ativado. Por quê? Para que você não venha esmorecer no meio do caminho. Por que a gente vem na igreja? Porque é o ajuntamento do quê? Dos filhos, daqueles que estão procurando viver a santidade. É que todo mundo aqui é santo. Não, irmão, somos pecadores, e a comunidade de pecadores procurando a salvação. Isso é a igreja. A igreja é a comunidade de pecadores, homens e mulheres que pecam, que erram, mas estão procurando a salvação. Entende que tem uma palavra que Deus diz assim: santificai-vos. O que é se santificar? É separação daquilo que é profano, daquilo que é inadequado, daquilo que é ante a palavra de Deus. Então eu me separo. Aleluia, aleluia. E o faraó, o que tipifica, o que representa o mundo. Entra ano, sai ano, falamos da palavra do Senhor, mas fazem pouco caso. Desprezam a palavra do Senhor, e o mundo até acha na ciência coisas, curas milagrosas na ciência, por remédios e outras coisas mais, para tirar o foco que Deus ainda faz milagre. Isso é faraó. Isso é faraó. Isso é faraó. Endurecerei o coração deles. Tu vai pregar e eles vão ficar lá. O faraó não vai ouvir. Multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. Eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes. Em outra tradução diz: o meu exército. Mas o povo não era escravo? Mas Deus está falando que vai sair as suas hostes, o seu exército. O mundo pode achar que a igreja não é nada, pode banalizar a mim e a você, mas nós somos o exército de Cristo Jesus. As coisas do cotidiano do mundo pode banalizar a reunião como essa, mas no espiritual, Satanás sabe muito bem o que nós estamos fazendo no império das trevas hoje. Existe uma batalha no reino espiritual nesse momento, por conta de posicionamento de pessoas nessa noite, homens e mulheres que vão se posicionar a viver o seu chamado com Deus, a trilhar o seu caminho com Deus. Só por conta disso a história muda. Quando a igreja entra em unidade, entra em conformidade com a palavra, ela se torna uma só voz, as coisas acontecem. Agora, enquanto há contenda, enquanto há briga, enquanto há disse-me-disse, o espírito de indiferença reina no meio da igreja, ela não avança. Ela não avança. Então o que a gente entende aqui, que Deus está falando para Moisés, espera aí, e Deus fala tudo isso para Moisés. Aí ele fala assim, verso 5: saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender a minha mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Assim, verso 6, assim fez Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara, assim fizeram. O que eu estou aprendendo aqui, igreja do Senhor? Deus fala para Moisés que chamou ele. Ele fala que não, eu não posso, eu não tenho jeito, eu não sei falar, eu tenho deficiência. Ele fala, é tu mesmo. Eu quero você. Você não está sozinho, eu vou te enviar recursos, reforço. Agora aprenda a trabalhar com quem eu vou colocar ao teu lado. Desenvolva esse relacionamento. E aí começa agora. Mas agora o que acontece no processo? Onde você vai pregar, onde você vai ministrar, o que você vai fazer para o reino? Vai ser difícil, porque eles não vão ouvir. Mas a gente está pregando, não é a palavra de Deus? Mas eu vou endurecer. Por quê? Para você viver o tempo de preparo. Porque se for muito fácil, prega para Jesus, cara, aceitei Jesus, ficou limpo, lavado, pronto, foi muito fácil. Paulo diz que o reino dos céus é conquistado por esforço. A gente precisa valorizar o reino. Tudo que é fácil demais você não valoriza. Tudo que é fácil demais você não valoriza.
Eu lembro que um dos aniversários do meu filho, eu dei um presente que me custou muito caro, eu dei para ele. Chegou os dias, o coleguinha dele para brincar, ele tinha ganhado no dia do aniversário, no outro dia os coleguinhas foi lá e pegou aquele presente, toma aí, para você. Eu falei, filho, você não gostou do presente do pai? Aí ele, não gostei, mas não custou nada para ele, já estava dando para o outro. Tem filhos espirituais assim. Deus dá algo para você, Deus libera dom sobre você, Deus dá coisa para você, mas você não valoriza o que Deus te deu. E você dá para o outro aquilo que é a sua vez de viver. Já provei de um momento também com meu filho, em que eu ensinei ele a valorizar as coisas. Vem cá, você vai trabalhar com o papai hoje. O que eu vou ganhar? R$2. Pode rir, tem que ensinar ele. É de pequeno que se começa. E o que ele ia fazer com R$2? Vai comprar um sorvete de casquinha, que é o que ele ama. Mas o que eu faço com esse dinheiro? A gente vai na praça e você vai comprar o sorvete de casquinha. Trabalhou que foi uma beleza. Trabalhou e muito bem. E foi muito, muito além do valor da paga. Mas ele entendeu. E na hora do sorvetinho, eu falei, e aí meu filho? Aí eu estou provando ele. Aí ele está lá, isso aqui é uma delícia, papai. Valeu a pena o trabalho, né? Valeu, papai. Quando é que a gente vai trabalhar de novo? Pegou a visão? O processo vai formar você. O processo, meu irmão, tem que saber esperar. Tem que saber viver o processo do chamado. É uma geração micro-ondas, irmãos. A gente quer 30 segundinhos. Eu rodei hoje na presença do Senhor. Estou cheio de quê? De vento. Porque na hora que alguém falar, e aí irmão, estão falando mal de você quem? Do meu nome? Não fala do meu nome. Pisa no meu, eu sou crente, mas não pisa no meu calo. Oi, feliz, como é que tu é crente desse jeito? Tem que suportar, porque o tempo vai fazer suportar. Deus falou para Moisés, Faraó não vai liberar fácil. Moisés podia ter desistido, ele ficou. O texto diz, assim fez Moisés e Arão. Arão nem estava com Moisés, meu irmão. Entrou de quebra no plano, no pacote, foi o combo de Deus. Foi o combo de Deus. Pegou? Arão nem estava lá no dia que Deus estava tete a tete com Moisés. Ele só entrou no combo. Mas sabia o irmão que tinha. Sabe qual é o problema da igreja? Eu não sabia o irmão que a gente tem. Tem irmão aqui que é usado por Deus, é uma tocha de Deus. Aí você vai confessar com o outro lado do mundo, vai falar seus problemas com quem não vai ter nada para atribuir a você. E você tem homem de Deus aqui, tem vaso de Deus em casa, mas não honra. Por quê? Não quer viver processo junto. Mas o fulaninho só fala de oração. O caminho é oração. O caminho é oração. Gasta tempo com oração, falando com Deus, e para de perder tempo com a internet falando dos outros. Aleluia. Você tem um glória a Deus aí? Posso concluir a mensagem? Posso, igreja? Aleluia. Oh, aleluia. Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me chamou para ser pastor do seu rebanho. Observe isso. Olhe para cá, preste atenção. Deus, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por sua graça e misericórdia, me chamou para ser pastor do seu rebanho. Vocês são ovelhas do meu Senhor. Eu tenho todo respeito, amor e carinho por cada vida aqui. Ainda que eu não conheça intimamente, eu tenho respeito e carinho pela tua vida. Eu prezo isso. Tanto que a cada culto, após culto, eu faço questão de estar lá fora e te dar um abraço. Se você ignora isso, é você e Deus. Mas eu faço de amor com você. Eu dou o meu coração para você. Agora, nessa caminhada, não pense você que Deus me deu um GPS do pastoreado. Toma aqui, Evani, esse aqui é o GPS para viver o pastoreado. E ele vai avisando a hora de você parar como pastor, é a hora de ser pastor, a hora de virar para a esquerda e tem um buraco, o GPS avisa, excesso de velocidade, pastor, mais devagar que essa ovelha, ela é mimimi, agora aumenta a velocidade, a estrada está permitida, mete a cajadada neles. Não tem isso, não tem um GPS pastoral, não existe.
GPS pastoral. Não existe. Deus não dá, porque não é assim que Ele constrói seus filhos. Não é assim. Ele até em alguns momentos, Ele nos revela, nos mostra alguma coisa no futuro, mas sabe para quê? Me pergunte para quê? Eu não quero saber. Quer alguém saber para quê? Tão bonitinho. Para quê, pastor? Para que a gente não seja sagaz em nossos pensamentos, mas para que a gente saiba que o nosso Senhor já nos visitou no futuro. Não entendeu? Eu vou te explicar, vou desenhar. Tem gente que tem revelação de Deus. Eu sou pastor de Deus, tenho visão com essa igreja. Já tive várias visões e revelações do Senhor. E me faz o super santo. Vocês estão vendo alguma aurelazinha aqui? Tem asa aqui? Não tem não, irmãos. Homem de carne e osso como vocês, sujeito às paixões como vocês. O que faz a diferença? Eu preciso cobrar mais de mim mesmo, para minha carne se render ao Senhor, para que em nenhum momento ela venha se manifestar dizendo, sendo absoluta, dizendo que ela sabe alguma coisa, sabe nada. Então a cada dia eu preciso matar a carne, a vontade da carne, para que meu espírito se conecte com o Senhor, e eu possa fazer a alma, corpo e o espírito viver para Deus. Essa é a diferença, só essa. E é o que eu quero dizer. Deus, em alguns determinados momentos, Ele nos mostra visões e revelação do futuro, mas não é para que a gente seja sagaz. O que é sagaz? Eu sou malandro, já me deu a visão, já quebrou tudo lá na frente. Eu sou esperto, Deus já me deu a sagacidade desse movimento. Então nada vai acontecer que Deus já me deu a visão. Eu vou desviar daqui, vou desviar dali. Não tem esse GPS, isso não existe, filhinho. Ele te avisou para dizer que Ele já te visitou naquele momento do futuro. Ele já sabe o futuro. Mas é para que você entenda e gere fé no Senhor, que Ele está contigo. O que precisa fazer? Ser prudente. O que o prudente faz? Você lembra das 10 virgens? O que elas faziam? Acendiam a sua lanterna. Acender a lanterna é dizer: eu estou aqui, Senhor. Está aqui a minha lanterna acesa. Eu estou aqui, ó, olha para mim. Eu sou prudente. Está acabando o fogo? E eu tenho azeite reserva. Eu busquei reserva. E as loucas? Ih, acabou o azeite, o que faz? Me dá do teu fogo, me dá do teu, me dá do teu. Não. Tem que buscar relacionamento com Deus. Não é para que a gente tenha sagacidade, mas é para que a gente saiba que o Senhor já nos visitou no futuro. Então o que eu aprendo aqui é que eu preciso acreditar no chamado, ou seja, ter fé. Para isso que visões, revelações do Senhor na vida do homem e da mulher de Deus vem. Não é para que você venha comercializar isso. Deus me deu uma visão, eu sou o profeta que revela. Aqui teu CPF é esse. Tu viu aí, crente? Viu como eu sou revelado? Se revelou mesmo. Se revelou profano, adúltero, iníquo, mas não revelou o amor de Deus e a graça. Nós revelamos o amor de Deus e a graça quando nós choramos e sofremos pela dor do outro, quando a gente começa a se compadecer pela vida do outro, quando a gente sabe que Deus o revelou mostrando que alguém vai cair no precipício e você começa já a entrar numa campanha de oração para que isso não aconteça. Deus te revelou, mas o teu amor, Deus tirou com esse povo que Ele tirou do deserto. Deus tirou com esse povo que Ele falou para Moisés ir lá, tirar das garras de Faraó. Deus tirou. Por quê? O homem que foi a voz profética, é aquilo que eu falei para vocês aqui. O que foi a voz profética, o Arão, quando Moisés subiu ao monte, ficou lá, na glória do Senhor, no momento com o Senhor, buscando o Senhor, para ver a voz, para ouvir a voz do Senhor, Arão não aguentou, sabe por quê? Não tem palavra revelada, então eu tomo minhas atitudes. Aí vai e constrói bezerro. Não está tendo palavra revelada, eu vou adorar a mim mesmo. Eu vou fazer imagem. E a gente sempre quer uma imagem, o homem sempre quer uma imagem, o ser humano sempre quer alguma coisa para idolatrar.
Ou é a mulher idolatrando seu marido, ou é o marido idolatrando a sua mulher. Se é o carro, é a casa, é a finança, é o dinheiro, é o trabalho, nada disso é para ser adorado. Só existe um que merece adoração. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A gente precisa ser achado em Deus. A gente precisa viver isso de verdade. Aleluia. Aleluia, aleluia. Talvez alguém aqui nessa noite diga: pastor, mas eu não tenho um chamado. Talvez eu não tenha um chamado, pastor, nunca ouvi Deus me chamar. Talvez você não tenha um chamado como Deus fez com Moisés. Mas eu quero te falar de um convite chamado convite da graça, que também é um chamado para que você possa caminhar com Ele. Evangelho de Marcos capítulo 8, 34, parte B, palavras do Senhor Jesus. Evangelho de Marcos capítulo 8, 34, parte B, palavras do Senhor Jesus, diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue, e tome a tua cruz e siga-me. O que é isso? Convite. Convite para quê? Para andar junto. Como nós falamos aqui do início da pregação, e o ministério de louvor já pode tomar seu lugar. O que nós falamos aqui, Deus desde um princípio, Ele está chamando a gente para caminhar junto, para andar com Ele, para viver a sua graça e conhecer os seus mistérios. Aí eu faço aquela perguntinha que não cala aqui, né? Quem vai dar crédito a essa pregação? Quem hoje vai mudar a sua vida e a sua história para viver esse chamado de Deus? Pastor, eu não sou Moisés. Muito bem, eu sei disso, eu também não sou. Mas eu também não sou Arão. Que legal, porque também você não suportaria o que Moisés e o que Arão viveu. Eu prefiro ser eu, Evanir Santos de Paula, o homem que o Senhor chamou, o improvável. E assim Ele chama você também. Pode se colocar de pé nesse momento.